Olá a todos e todas. Nesse segundo vídeo do Observador da História, que ora iniciamos, nós resolvemos discutir um tema, ou de certa forma retomar um tema que discutimos no primeiro vídeo, mas esse mais especificamente sobre em face, da data de 7 de janeiro de 2020, data em que completam-se 130 anos do decreto 119A, que institui a laicidade no Brasil. Na verdade, esse decreto construído por Rui Barbosa, ele vem antes da nossa primeira Constituição Republicana, que é de 1891. Ele vem extinguir o regime do padroado no Brasil, regime este em que o Brasil tinha uma religião específica, que era a religião católica apostólica romana, e a partir dessa lei, em que permite o exercício dos cultos em todo o país de forma equânime e para todas as confissões então presentes, ele também extingue aquela relação entre Estado e Igreja. Então, essa data é bastante significativa e nesse vídeo de hoje nós queremos comentar um pouco, não só esse processo, mas diante da realidade atual, fazermos uma reflexão sobre os desafios que temos à frente. Mais uma vez eu quero reiterar um agradecimento ao meu grande irmão, querido irmão Itanagé Fernandes de Oliveira, administrador e grande amigo lá residente na Paraíba, que suscitou que pudéssemos iniciar esses vídeos, esses diálogos sobre vários temas. Eu tenho escolhido o primeiro e neste segundo vídeo uma temática específica atrelada ao tema da laicidade, do respeito à diversidade religiosa, em função de acontecimentos recentes e, como eu disse no início, em função, agora em janeiro, dessa data tão significativa. Então, é importante nós frisarmos que em todo o período histórico da colonização brasileira, por quase 400 anos praticamente, nós tivemos uma religião dominante no Brasil, advinda com os ditos colonizadores, que aqui trouxeram e impuseram uma perspectiva cristã, como era, não seria de outra forma imaginável que não tivesse acontecido dessa maneira. Aconteceu no Brasil, aconteceu nas colônias espanholas, também na América do Norte, no início da América do Norte Central especificamente, os mesmos processos, e na América do Norte, hoje Estados Unidos, tem uma diferenciação a posteriori com o advento e a chegada e a instituição das colônias inglesas, onde vem uma outra perspectiva também cristã, ou perspectivas cristãs que permeiam todo o conjunto das Américas durante todo esse período de 1492 até particularmente no caso do Brasil, o quase final do século XIX. Durante esse período de presença e de uma religião específica, a católica romana, em que atrelada ao Estado, foram reproduzidos a mesma, poderíamos dizer, simbiose em que nos estados feudais, estados que evoluíram na Europa por mais de 1000 anos, aquela força e aquele poder entre igreja e o que nós modernamente chamamos de Estado. Então esses mesmos processos para cá foram estabelecidos. E é interessante lembrar que esse processo foi tão forte, seja
a partir dos modelos primeiro de catequização, instituição a partir da Companhia das Índias, da tentativa da catequização indígena, a posteriori com o advento dos africanos escravizados para aqui trazidos, também a imposição religiosa, onde havia a obrigatoriedade de um batismo naquela religião, assim como aconteceu também com os povos indígenas, e uma imposição de uma crença cristã. Isso era de tal forma avassalador no campo do poder que a então colônia de Portugal e posteriormente Império tinha, que nos idos de 1707, então quando a capital da colônia se estabelecia em Salvador, Bahia, os documentos advindos da arquidiocese ou da diocese de Salvador, na Bahia, eles correspondiam poderíamos fazer uma associação com a nossa Constituição ou com as leis. Desses documentos passavam a vigir todas as formas de organização, ordens e ordenamento jurídico que pululou pelo país durante alguns séculos. Em 1707, por exemplo, nós já tínhamos nesses documentos primeiros do Arcebispado da Bahia o estabelecimento da pena de morte no Brasil. A pena de morte era estabelecida e era a pena capital, era imposta àqueles, por exemplo, aos judeus. Então, se o indivíduo, qualquer que fosse ele, aqui na colônia, fosse descoberto como sendo de origem judaica, ele era condenado à morte por esses documentos de 1707. Aqueles que eventualmente os abrigassem, aqueles que os protegessem, também eram condenados à morte. Então, além do processo bastante violento, devastador que foram os processos ditos de colonização, com uma brutalidade, uma violência inigualável, que dizimou milhões e milhões de pessoas, de nativos aqui de todos os continentes. Essa imposição, além de toda essa violência, os estupros, a brutalidade no tratar, na desumanidade para com outros seres humanos que foram presentes nesse processo, nesses processos históricos, a importância ou a atuação da religião era digamos assim, um plus no estabelecimento dessa força. E aí esse processo dura por muito tempo. Portanto, com o advento e a chegada no Brasil das primeiras igrejas protestantes históricas, também vários problemas que historicamente... E aí lembramos da Constituição de 1824, que é a Constituição ainda do Império, em que permitia o culto a essas representações religiosas, esses grupos religiosos do protestantismo histórico que aqui vieram, mas era um culto que ele era restrito à casa, ao ambiente familiar, sem poder ter o estabelecimento de igrejas ou templos com a menção a estas igrejas ou a estes templos, né? E isso só a posteriori é permitido num processo que aí entra todo um conjunto, digamos, de influências, né? Seja toda a mobilização para o fim da escravatura, seja a influência do iluminismo, seja a influência específica da avançada Constituição norte-americana, que por sua vez também teve grande aceitação e serviu como um modelo para outras tantas constituições. Então, todo esse processo culminou que em 1890 pudesse haver naquela construção para o estabelecimento da República no Brasil, a Constituição ter a consciência da necessidade da separação entre Estado e Igreja,
não se conceberia num ambiente republicano um país com uma representação, com uma religiosidade ou com uma religião oficial. E aí se institui a laicidade, que é essa separação Estado e Igreja. Laicidade num contexto e numa perspectiva de que o Estado não é refratário à religião. O Estado não é contrário à religião. É o Estado que preza pelo respeito às diversidades religiosas, quaisquer que seja elas, permitindo-lhes o culto. Isso é estabelecido nas nossas primeiras constituições republicanas, e é reforçado, de certa forma, vem ser reforçado a posteriori na Constituição de 1946, que tem um personagem, que o famoso escritor Jorge Amado, que enquanto deputado constituinte de 1946, através de uma emenda 3218, consolida e estabelece no Brasil a liberdade de crença e respeito aos cultos. Então, ao longo de todo esse processo pós-1890 até hoje, houve o estabelecimento no Brasil de um modelo de laicidade próprio. Cada estado, cada país desenvolveu os seus respectivos modelos digamos assim, de atuação ou de relação entre Estado e Igreja. E no Brasil não foi diferente. E aqui se evoluiu para um modelo chamado pluriconfessional, onde as estruturas e a legislação, não só a constitucional, mas a legislação infraconstitucional, ela buscou em todos os aspectos respeitar essas diversidades de cultos e de crenças. E como isso é estabelecido? Por exemplo, temos no Brasil a legislação que permite o acesso de pessoas religiosas a hospitais, o acesso a presídios, o acesso a forma de prestação de serviço militar diferenciada em determinados casos, o ensino religioso de uma forma nos moldes que hoje desde a LDB de 1989, estabelecido no modelo do ensino a partir do fenômeno religioso. Então, todo esse processo se manifesta nessa forma que o Brasil, nossa sociedade, ela abarca essa pluriconfessionalidade, respeitando-se a laicidade. Esse processo, e aí entra, já para encerrar, esses processos eles se agravam ou de certa maneira retornam processos históricos do passado, mais recentemente, isso por N fatores de influência geopolítica e de inserção de igrejas e grupos aqui no Brasil para outros fins, entre outros tantos processos, mas também um processo muito específico de um crescimento e de uma mudança do panorama religioso no Brasil nos últimos 40 anos, onde houve um crescimento vertiginoso de igrejas ditas do protestantismo ou do evangelismo, do teleevangelismo, copiado dos Estados Unidos, em que essas igrejas, em sua maioria dos segmentos pentecostais e neopentecostais, galgaram espaços os mais vários, inclusive os espaços políticos e os espaços dos estados. Então, temos visto ao longo desses anos um aprofundamento e uma volta, um retorno a uma tensão muito forte em que segmentos religiosos ou de grupos religiosos ou de determinadas igrejas buscam se inserir dentro dos espaços do Estado. Claro que com interesses os mais diversos, mas especialmente os interesses de ordem de poder, os interesses econômicos. E esses são que primam essas relações. Esse processo começa com a atuação muito forte nos legislativos, e isso foi crescendo e avançou para outras esferas do poder estatal. Não só no executivo, mas também, infelizmente, nos espaços do poder judiciário e afins, e agregados a esse poder judiciário. E o que é que nós vemos hoje?
Isso ao longo do tempo tem sido essa tensão entre a secularização e a volta de uma perspectiva da influência religiosa tem sido um embate que no Congresso Nacional tem sido, se coloca como um dos principais cenários, um dos principais campos de batalha, onde grupos que, usando a perspectiva ou o discurso religioso, tentam impor legislações, normas que são advindas de concepções desses grupos religiosos. Ou seja, aquilo que é pecado para alguns desses grupos, eles querem tornar lei para todos, como diz a professora, como bem nos ensina a professora Roseli Fishman. Então, esse ponto, essas questões de ordem nevrálgicas foram agravadas com o advento com os resultados eleitorais de 2018 e esse ano, com esse ano de 2019, o primeiro ano do governo de viés neofascista e que usa deliberadamente o discurso religioso de forma muito hipócrita e muito maldosa para os seus tantos interesses. Nesse contexto, tivemos um agravamento imenso desse processo, onde os agentes públicos dos altos escalões, desde o ocupante da presidência da República a ministros e subalternos, passam a trazer um discurso religioso para dentro das esferas públicas, numa perspectiva de que agora, entre aspas, agora o Brasil passa a dar o devido valor e recepcionar Deus. As próprias bandeiras de campanha desses grupos e os discursos que nele são abordados tratam os pressupostos que são do antigo integralismo no Brasil, que é o movimento neofascista brasileiro. Deus, pátria e família. Então, nesse contexto, tivemos um agravamento nesses processos. Há uma tendência a que isso se prolongue por algum tempo, e é papel, e deverá ser, quando nós vemos, é inaceitável ver um presidente da República dizer que irá colocar como ministro do Supremo Tribunal Federal um ministro evangélico. Isso não condiz com o republicanismo, isso não condiz com respeito à laicidade. Então, nunca tivemos um período tão, nos últimos tempos, nas últimas décadas, um período tão perigoso, tão ameaçador à laicidade no Brasil como este. E a ameaça à laicidade significa também um ataque à democracia, um ataque indiscutivelmente feroz e irresponsável e ilegal ao direito que é de todos. Então, nesse contexto, também se manifesta o que está ocorrendo deve ser combatido e deve ser denunciado. E aí, a isto se somam outras iniciativas, novamente, que são processos históricos que se repetem, mas novamente se nascem outras iniciativas, ressurgem novas iniciativas, aliás, nascem novas iniciativas que são, por exemplo, a iniciativa pela liberdade religiosa proposta pelo ocupante da presidência dos Estados Unidos, em que traz novamente o contexto religioso para o uso de ordem geopolítica, com as mesmas bandeiras, as quais até nós já comentamos no vídeo anterior. Então, marcar essa data do 7 de janeiro, como uma data do 130º ano da lei do decreto 119A, é necessário relembrarmos e necessário que tenhamos reforçados os compromissos para a defesa dos princípios constitucionais ainda vigentes nesse país. Não podemos aceitar que haja um retorno ao Brasil de um país em que haja grupos religiosos tomando conta dos interesses que são do Estado e impondo suas perspectivas diante de uma massa imensa de outras tantas representações. Com isso encerro esse momento de discussão, esperando que possamos dialogar
a partir da sua publicação nas mídias e internet. E ficamos por aqui dizendo e mencionando que em breve estaremos trabalhando um novo tema, uma nova discussão enquanto observadores da história. Muito obrigado.